E aí, galera, beleza? Professora Débora Cavalcante, para a gente ver a competência 5 e, enfim, encerrar a análise das competências do Enem, até porque já está aí, né, em cima, cheirando nosso cangote. Deus me livre, socorro. A competência 5 quer que a gente elabore uma proposta de intervenção para os problemas abordados durante a argumentação. Essa proposta de intervenção deve ser, obviamente, relacionada à discussão desenvolvida, ao tema proposto, deve respeitar os direitos humanos e ser possível de executar, certo? Então, a competência 5 é extremamente relacionada às competências 2 e 3. Por isso, né, se você tangencia o tema, se você fala apenas do assunto, não aborda a frase temática de uma forma geral, você fica apenas no nível 1 na competência 5. Isto é, né, se você fizer a proposta. Falando nisso, né, em fazer a proposta, se você fizer a proposta, uma coisa que não deve aparecer nunca na sua proposta de intervenção é uma estrutura condicional. Nada de hipótese, nada de dúvida, tem que ser propositivo mesmo, certo? Não é se o governo desenvolvesse, é o governo deve desenvolver. Tem que ter essa cara propositiva, certo? Bem no presente do indicativo mesmo, quase imperativo, mas nada de conjunções condicionais. Se você fizer isso, se lasca, certo? Da competência 5, colocou todos os elementos, mas colocou um se, colocou um caso lá, né, que é a estrutura condicional, do 5 cai para o nível 2. Lasca, meu amigo, não faça isso de jeito nenhum, tá bom? Então, a competência 5 o descritor dela diz elaborar propostas de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Respeite os direitos humanos durante todo o texto e, inclusive, né, principalmente, sobretudo, na proposta de intervenção, porque zera a proposta de intervenção se você colocar algo que fira os direitos humanos. Como é que você fere os direitos humanos? Negando o direito de alguém. Por exemplo, greve é um direito constitucional. O trabalhador tem direito a fazer greve. Aí o tema é sobre educação, né, precariedade da educação, blá blá blá, e você coloca na proposta de intervenção que os professores devem ser proibidos de fazer greve. Gente, não pode negar o direito do outro, né? Como houve também em 2017, que era a inclusão da pessoa surda, né, na educação brasileira. Aí teve proposta que dizia o seguinte, que as pessoas surdas, né, não deveriam, estudar na escola regular, que deveria estudar numa escola especial apenas. Como faz isso, gente? É direito. Existe a lei da inclusão que obriga as escolas todas a aceitarem as pessoas com as mais diversas necessidades especiais, certo? Então você não pode negar o direito do outro, porque isso é ferir os direitos humanos, tá? Vamos lá. A proposta de intervenção, já disse, deve ser relacionada ao tema. Obviamente, você não vai fazer uma proposta de intervenção para um tema que não é aquele discutido na prova. Deve ser relacionada à argumentação desenvolvida, certo? Porque você pode trabalhar dois argumentos e colocar uma proposta de intervenção para um terceiro argumento que nem estava dentro do texto? Claro que não. Você coloca a proposta de intervenção de acordo com os argumentos que você desenvolveu durante a proposta, né? Durante o seu texto. Deve ser possível de executar. O que é isso? É algo dentro da realidade brasileira. Já que você escreve essa proposta de intervenção, né, já é solicitado para que você entenda, né, para que você se veja como um cidadão, como alguém engajado, como alguém que faz parte do corpo social, certo? Para que você se veja como um protagonista. Então, obviamente, você tem que colocar uma proposta de intervenção que tenha uma lógica, que seja possível de executar dentro da sociedade brasileira. Ou seja, você não vai colocar nada muito oneroso, né, muito caro para o governo, porque é algo que não vai ser levado em consideração, né, que não poderia ser executado caso fosse, né, uma medida possível.
Você não pode, colocar multas altíssimas para a população que predominante é pobre e ganha salário mínimo, entende? Trabalha dentro da realidade, essa é a jogada. Aí, além desses fatos, você tem que colocar a proposta completa, né, com os 5 elementos da proposta de intervenção. Quais são esses 5 elementos? Agente, aquele que pratica a ação, que é a proposta em si, modo meio, que é a forma como a ação pode ser executada, o detalhamento, que é uma explicação ou do agente, ou da ação, ou do modo, ou ainda um desdobramento do efeito, certo? O detalhamento ele pode explicar ação, pode explicar modo, pode explicar agente e também pode ser um desdobramento do efeito, tá? Se liga. E, obviamente, o efeito, que é o objetivo que você coloca, né, para aquela ação desenvolvida. Esses 5 elementos não podem aparecer em propostas distintas, certo? São 5 elementos articulados entre si para que a proposta seja completa, porque eu já vi, né, aluno fazendo o seguinte: coloca agente, ação e modo em uma proposta, detalhamento e efeito para outra proposta em outra ação e quer juntar os dois para a proposta ser completa, para ter os 5 elementos? Não é assim, certo? Você tem uma ação, que é a alma, que é o coração da sua proposta, porque, enfim, a ação é aquilo que vai ser realizado. Você tem um agente específico para essa ação, você tem um modo específico para essa ação, obviamente, um detalhamento específico para um desses elementos e tem um efeito esperado, né? Tem um resultado esperado para aquela ação. Então, você vê que tudo gira em torno da ação, todos os elementos, o agente, o modo, o efeito, né? E o detalhamento devem ser articulados ao redor da ação. A ação é o coração da sua proposta. Então, você tem que articular esses 5 elementos entre si. Você pode apresentar 2, 3, 15, 20, quantas propostas você quiser e couber dentro da sua folha de redação, mas uma delas deve ser completa com esses 5 elementos articulados entre si, tá? Aí você vai acompanhar nos slides, né, o que é o agente. Lembre-se que você não pode utilizar como agente pronomes indefinidos, não pode deixar o sujeito oculto, e por mais que seja óbvio, você tem que colocar o agente. Por exemplo, se a ação é a elaboração de leis, você sabe que quem faz isso é o Poder Legislativo, não sabe? Todos nós sabemos que é o Poder Legislativo que faz isso, mas você não pode deixar subentendido, certo? Porque o corretor não vai avaliar a sua redação pelo que está subentendido, ele vai avaliar pelo que está escrito. O seu texto deve falar por si, certo? Então, você não vai deixar nada subentendido. É o Poder Legislativo deve elaborar leis. Por mais óbvio que pareça, coloque, tá bom? A ação em si é a proposta, é aquilo que você propõe como medida interventiva. E essa ação é introduzida geralmente pela locução verbal. Deve fazer, deve elaborar, deve criar, deve construir, deve alguma coisa, ou mesmo o verbo na forma simples, tá? Você que escolhe. Mas é uma ação e uma ação é expressa por quem? Por verbos, né? Classe gramatical, linda, maravilhosa. Então, entenda isso. Uma ação é mostrada, é introduzida através de um verbo apenas. Modo. O modo é o meio, a forma pela qual a ação deve ser executada. Então, não é um negócio engessado, não é um negócio pronto, porque depende da ação que você coloca. Se a ação que você coloca é, por exemplo, a construção de escolas, você vai dizer por meio de quê? Né? Por meio de campanhas? Não faz sentido, faz? Alguém constrói uma escola através de uma campanha?
não constrói. Então, você vai dizer que a construção de uma escola por meio de arrecadação de mais verbas, né, por meio de algo que realmente possibilite a construção da escola. Entendeu a jogada? Perfeito. O detalhamento, como eu já disse antes, é a explicação ou do agente, a explicação da ação, a explicação do modo ou ainda o desdobramento do efeito, certo? Então, tem que prestar atenção na estrutura. O detalhamento, ele aparece entre vírgulas, certo? Ou entre travessõezinhos que substituem a vírgula. E esse detalhamento ele tem uma estrutura específica. Não é colocar uma palavra assim aleatória, solta e achar que aquilo vai ser o detalhamento. Não é. Quer dizer, pode até ser, mas como você quer ir por um caminho seguro, como você quer que o seu corretor veja esse detalhamento, é interessante que você coloque entre vírgulas ou entre os travessõezinhos, tanto faz, que é a mesma coisa no final, e que você use uma estrutura explicativa, certo? Introduzida ou pelo como ou porquê. Por exemplo, o detalhamento do agente. O governo, que é o órgão responsável por cuidar da saúde da população. Né? O Ministério da Saúde, que é o órgão responsável por cuidar da saúde da população. Aí colocou isso entre vírgulas. Você viu que começou pela conjunção que? Ou então o como, é só trocar o que pelo como. O governo como órgão responsável maior pela sociedade. Né? É uma besteira, não diz nada, né? Mas está aí entre as suas vírgulas e é introduzida por uma conjunção que te dá uma ideia de explicação. Então, essa explicação fica muito mais evidenciada dentro do texto, e quanto mais fácil de perceber, melhor para você, certo? Melhor para você. Você tem, não é uma questão de facilitar a vida de um corretor, não é esse o caso. É que você tem que entender que o seu texto é corrigido pelo que você escreveu. Então, se você deixar de maneira mais evidente, mais fácil de ser compreendido, é mais fácil de você fechar a competência, consciência, né? E por último, o efeito. O efeito é a finalidade, o objetivo, né, que você tem ao colocar lá tal proposta, tal medida interventiva. E, como a gente já viu antes, né, em outros momentos, o efeito vai ser expresso por conjunções adverbiais finais, a fim de, né, para que, ou mesmo com fito de, com o objetivo de, visando a algo, certo? Coloca uma conjunção ou coloca um verbo, uma expressão qualquer que dê ideia de finalidade, que dê ideia de efeito. Não acho bacana colocar verbo no gerúndio, nem para o modo, nem para o efeito. É o que eu estava dizendo do detalhamento. Se você quer que o seu corretor enxergue com clareza todos os elementos, é você quem tem que dar essa clareza para o seu texto. Né? Do mesmo jeito que o detalhamento você vai colocar entre vírgulas, entre parênteses, iniciada por quê ou por como, né? O modo você vai dizer por meio de, por intermédio de, e o efeito você vai dizer a fim de, para quê, né? Por exemplo, não vai colocar o verbo no gerúndio fazendo, por exemplo, porque fazendo você pode ter uma ideia de modo ou de efeito. Você quer deixar essa confusão pairando no seu texto? Claro que não. Então, use expressões específicas que transmitam com clareza qual é o elemento, né, que você colocou, que você construiu ali dentro da tua proposta de intervenção. Para ficar mais claro, vamos analisar aí no texto. Eu tenho uma mesma proposta, certo? É sobre o tema do preconceito linguístico. Eu tenho a mesma proposta aqui, com detalhamento do agente, detalhamento da ação, detalhamento do modo, detalhamento do efeito. Por que que eu coloquei o detalhamento, né, para todos os elementos? Porque é o mais maleável, né, o mais flexível é o detalhamento, e é o que mais é esquecido nas redações. Quando eu vejo uma redação sem detalhamento, eu choro, porque está aqui a dica pronta. Olha que negócio bonitinho, acompanha a leitura.
Primeiro, né, na proposta de intervenção, eu tenho que retomar a tese, né, seja, a reafirmação daquilo que foi dito durante o texto, seja a retomada de alguma citação que eu deixei lá no início, mas eu tenho que trazer alguma coisa, assim, para o final. Aqui eu coloquei apenas a retomada da tese. Logo, percebe-se o quanto são negativos os efeitos do preconceito linguístico no Brasil. Isso é só para retomar aquilo que já foi dito no texto, para reafirmar, certo? Assim, faz-se necessário que o Ministério da Educação, aí em vermelhinho, o Ministério da Educação é o agente. Ó, é um artigo, o e substantivo, Ministério da Educação, certo? Entre os travessõezinhos aí, em amarelo, laranja, sei lá, cor de bosta, essa corzinha aí, tem como órgão incumbido da instrução social. O que é isso? É uma explicação óbvia do Ministério da Educação, certo? Mas é o detalhamento. Esse negócio óbvio, ridículo, é o detalhamento do agente, tá? Elabore materiais pedagógicos que auxiliem na desconstrução da intolerância às variações da linguagem. O que é isso aí nesse azulzinho tão fofo? É a ação. Tem o verbo, ó, elabore, certo? Este verbo introduz a ação. Na sequência, por meio de panfletos, histórias em quadrinhos e pequenas peças. Eu posso, né, ter esses materiais pedagógicos em panfletos, histórias em quadrinhos e pequenas peças? Posso. São materiais pedagógicos, né? Então, por meio desses materiais. E para quê? A fim de alcançar uma sociedade mais respeitosa em relação a essas diferenças. Pronto. Esse trecho aí, coloridinho, está na ordem de ação, detalhamento, desculpa, está na ordem de agente, detalhamento do agente, ação, modo e efeito, certo? Está nessa ordem: agente, detalhamento do agente, ação, modo e efeito. Você vê o agente é um substantivo. Você vê o detalhamento como, certo? É a palavrinha que introduz e está entre os travessõezinhos. A ação, elabore, é um verbo, tá? Por meio de, introduz o modo e a fim de, introduz a finalidade, o efeito, tá bom? Eu tenho esses 5 elementos articulados aqui, coloridinhos, em uma proposta completa. Mas essa proposta completa só se refere a um dos argumentos do texto. E então, eu tenho que fazer outra proposta, mas essa outra proposta não complementa a primeira. Eu não poderia colocar, por exemplo, o efeito só nessa segunda proposta, porque seria o efeito apenas dela e a primeira ia ficar sem nada, entende? Então, não cai nessa de misturar as propostas. Coloca, se você quer misturar, quer fazer uma proposta só para os dois argumentos, você pode fazer, mas tenha cuidado para que tenha todos os elementos interligados a uma única ação, tá? Olha aí a outra proposta. Ademais, é essencial que a mídia produza novelas, séries e filmes que promovam o caráter plural da cultura brasileira, para que todas as particularidades, independentes de seu local, sejam valorizadas. Você percebe que tem a mídia, né, como agente, produza novelas, filmes e séries, é a ação, para que todas as particularidades, independente do seu local, sejam valorizadas. Efeito. Só tem agente, ação e efeito. Tem problema? Não tem, porque a proposta anterior já está completa. Você tem que ter uma proposta completa. E não importa se você coloca 10 agentes ou um agente, é contabilizado um agente. Você coloca 50 ações, contabilizada uma ação. Não interessa quantos elementos você coloque. Você vai ter a redação corrigida, né? Você vai ter a competência 5 avaliada pela proposta mais completa que você colocar, beleza? E de cada coisa só é contabilizado um. Em uma mesma proposta, se você colocar 5 agentes, quantos agentes eu vou contabilizar? Um, certo? É óbvio, é lógico. A pontuação é de 40 em 40 pontos. Então, você tem 5 elementos. Cada um desses elementos vale 40 pontos.
Se você, né, contar aí, fazer uma continha básica de matemática, você entende que cada elemento é 40 pontos e se você coloca os 5 bem articulados, bonitinhos, você tem os 200 pontos da competência. Competência 5 é muito, muito, muito fácil de garantir, certo? Então 200 pontos sim, certos para você. Por favor, preste bastante atenção, não esqueça desses elementos. Anote, coloque no post-it, agente, ação, modo, detalhamento, efeito, pregue na porta da geladeira, pregue no espelho do banheiro, pregue na tela do seu celular, onde for. Coloque esses 5 elementos para no dia da prova você não esquecer de nenhum deles, tá bom? Aí aqui você percebeu, nessa proposta que a gente acabou de ler, que tem o detalhamento do agente, mas eu disse a vocês que tem o detalhamento também da ação, do modo, do efeito, e eu vou mostrar. Olha aí para o próximo slide. Ministério da Educação, mesmo agente, por meio de projetos pedagógicos, é o modo. A ação deve elaborar materiais pedagógicos que auxiliem na desconstrução da intolerância às variações da linguagem, como panfletos, histórias em quadrinhos e pequenas peças. Aquilo que era modo, tá vendo que eu disse que você preste atenção quais expressões você usa para transmitir a ideia que você quer transmitir? É isso aqui que eu estou dizendo. Na outra proposta, na anterior, tinha um como. Nessa aqui, na outra tinha o por meio, nessa aqui tem o como. Você entendeu a diferença que faz? Lá era modo, aqui já é detalhamento da ação. Deve elaborar materiais pedagógicos que auxiliem na desconstrução da intolerância às variações da linguagem. Ação, certo? E o detalhamento dessa ação, como panfletos, histórias em quadrinhos e pequenas peças. Esse é o detalhamento da ação. Faz toda a diferença uma pequena palavra, uma pequena conjunção, a forma como você aplica as expressões para que o sentido seja totalmente modificado. Então, observa. Aqui nós temos o detalhamento da ação, que está aí nessa cozinha de bosta. No próximo slide, tem o detalhamento do modo. O agente, Ministério da Educação, ação, elaborar materiais pedagógicos por meio de panfletos, histórias em quadrinhos, como Chico Bento da Turma da Mônica. Como Chico Bento da Turma da Mônica é um detalhamento, porque é uma explicação dessas histórias em quadrinhos, é um exemplo, certo? É um exemplo. Então, se eu coloco uma explicação, um exemplo, eu tenho o detalhamento, tá? Neste caso aqui, é o detalhamento do modo. Você percebeu, né, de um exemplo para o outro, que o detalhamento muda de lugar? Pois é, porque ele vem imediatamente após aquilo que ele detalha, tá? É muito importante. E por último, o detalhamento do efeito. Eu tenho aí o Ministério da Educação deve elaborar materiais pedagógicos que auxiliem na desconstrução da intolerância às variações da linguagem, por meio de panfletos e histórias em quadrinhos, a fim de minimizar os casos de preconceito e, desse modo, alcançar uma sociedade mais respeitosa em relação às diferenças. Você viu aí que desse modo, alcançar uma sociedade mais respeitosa em relação às diferenças é um desdobramento do efeito? É isso que é o detalhamento do efeito, certo? É um desdobramento daquele objetivo que você já esperava, que você já tinha proposto antes, tá certo? Então, é apenas isso. Por favor, por favor, por favor, nunca te pedi nada, né? Lembra desses elementos todos, faz anotaçõezinhas, né? Coloca aí nos lugares onde você fica mais, coloca na tela do teu celular, posta no Facebook, posta no Instagram para ver se você se lembra no dia da prova. É a competência mais fácil, você não pode perder essa, tá bom? Então, vai lá, pratica, escreve e até a próxima. Um beijo!